Muito obrigado, viu? É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Paulo, muito obrigado pelo convite, Doriane. Eu que agradeço É a um prazer e uma generosidade, né, eu honra. sou sempre muito receptivo e generoso, eu que agradeço muito. Imagina, imagina. E para mim é um duplo prazer, porque, como eu sou biólogo e estudei a área de genética molecular, para mim é um prazer estar aqui conversando e escutando e vendo todos os desenvolvimentos aí e tudo que os biobancos podem trazer para a humanidade, né? E num momento histórico tão desafiador como o que a gente está vivendo. Então, deixa eu tentar agora entender aqui, começar a passar o meu slide. Isso, já está aí, ótimo. Agora eu tenho o controle aqui no meu celular. Mas é isso. Eu acho que esse é o nosso desafio. E eu vou conversar um pouco com cada uma e cada um de vocês sobre normalização, que é algo que muito pouca gente vê, mas tem tudo a ver com o desenvolvimento científico e tecnológico, é muito complementar. E qual que é o nosso propósito? É realmente, como o Alexandre estava falando, como o Paulo ressaltou, enfatizar essa interligação entre tudo e como que nós podemos causar impactos positivos, né? Minimizar, mitigar os impactos negativos que são tão preponderantes hoje. Não é? Então, vamos avançar, gente. Vamos ver. Ah, perfeito. Eu acho que isso daqui é o nosso propósito, gente. O mundo tem brincado, acho que a humanidade está brincando com fogo, literalmente, infelizmente, e nós temos esse objetivo. E eu, refletindo um pouco sobre a atividade dos biobancos, é raro ver uma atividade que tem tanto impacto positivo em tantos objetivos do desenvolvimento sustentável para 2030. Não é? Diretamente, vocês impactam, né, os biobancos impactam em tudo, ajudam na erradicação da fome, saúde, na parte de qualidade de água e saneamento, energias, empregos dignos, um monte de coisas. E os demais, apesar de não ter um impacto talvez direto, mas tem um impacto indireto muito óbvio e com uma contribuição substancial também. Então, assim, o trabalho de vocês tem um propósito global muito maior do que especificamente aquele objeto, ou aquele DNA, ou aquela questão que está sendo endereçada ali. Ou seja, estamos trabalhando e vocês estão trabalhando, contribuindo para um mundo muito, muito melhor. Né? E vamos lá. Nós estamos num momento muito particular e muito crítico, que eu chamo de mundo VUCA. É um conceito que diz respeito à volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Né? E em 2019, eu estava fazendo uma palestra aqui na BNT para uns 18, 19 países latino-americanos, e novembro de 2019, hein, gente? Vamos voltar aí no tempo. E eu estava falando: olha, nós estamos aqui com muita volatilidade. Eu sinto que o mundo está entrando num momento de, assim, como se fosse um tobogã é, de muita incerteza e volatilidade, porque a gente tem muitas mudanças climáticas acontecendo. Naquela época estava assim, menos intenso, hoje já está muito mais óbvio. Né? Temos algumas crises econômicas, algumas questões migratórias e conflitos, talvez questões geopolíticas. Né? E logo depois, 2 meses depois, veio a Covid, né? Que também tem tudo a ver com a nossa conversa aqui de hoje, e a gente sabe toda a tragédia que foi e os impactos que causou, né, as mortes, etc. E tudo como que a gente teve que se adaptar para isso nesse meio tempo. Quando a gente estava saindo da Covid, né, bimba, veio um outro conflito, uma coisa muito ruim também, que é a guerra na Ucrânia, que está até hoje gerando cada vez mais problemas e tragédias ali. Quando eu comecei a me perguntar qual vai ser o próximo solavanco da humanidade, não demorou muito, a gente começou a ter já os conflitos no Oriente Médio, que agora começam a se espalhar, gerando também muitos problemas, muitas tragédias. Então, assim, nós estamos num mundo muito volátil. E neste mundo volátil, o importante é que nós tenhamos muita adaptabilidade, muita capacidade de reação e capacidade de nos adaptar, como a natureza nos ensinou com o processo evolutivo de seleção e adaptação. Então, e isso tem a ver também com o nosso trabalho de normalização, que busca sempre trazer resiliência e confiança para as estruturas. Tá?
ao longo, com inovação, com padronização, nosso trabalho busca trazer resiliência para reduzir exatamente a incerteza em todos esses desafios globais que nós estamos vivendo e vamos viver por muitas décadas ainda, e que temos a missão de resolvê-los, né? Bom, e por que a gente precisa de padronização? A ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Meu nome é Nelson, esqueci até de falar, mas e sou o diretor da área de normalização, e nós fazemos padrões, né? A norma ela é um padrão. E por que a gente precisa de um padrão? Porque senão o mundo fica uma coisa distópica, fica desorganizado. E nós temos padrões o tempo todo, ao longo do nosso dia a dia, né? A normalização, ela trabalha com a sociedade para a sociedade. A BNT não faz norma sozinha e nem faz norma para si mesma. A gente faz norma para a sociedade brasileira e fazemos parte de uma rede mundial, que é a ISO. Então, é um processo aberto, voluntário, multi-stakeholder, todo mundo pode participar. A norma ela é voluntária e é feita por trabalho voluntário da sociedade. E a ABNT faz a gestão através dos seus comitês técnicos, que são temáticos. Depois vou falar do nosso comitê aqui com o Paulo. E nós buscamos sempre, através do diálogo, trazer a convergência das ideias para que a gente chegue no consenso e busque trazer, então, um conteúdo, uma padronização que reflita o estado da arte num determinado momento, para um determinado tema. E isso é fazer norma, tá? E a norma acaba consolidando a inovação tecnológica. A normalização ela promove uma série de coisas, além da consolidação. Nós estamos aqui construindo confiança. Com a norma ficou muito mais fácil da gente ter interoperabilidade entre as coisas, reproduzir um determinado fenômeno, um determinado procedimento. Se você segue a norma, tanto faz se você está seguindo aqui em São Paulo ou seguindo em Minas Gerais ou no Rio Grande do Sul, em qualquer tipo de empresa, esse procedimento, uma vez que seja seguido, ele vai gerar os mesmos resultados, né? Você pode ter mais escalabilidade, você dissemina, você acaba tendo mais eficiência, segurança e qualidade. É isso que a gente faz, tá? E existe uma relação, como a gente está aqui numa plateia, né, com um ambiente com muita gente de pesquisa científica, e eu já trabalhei também com isso, hoje eu vejo que tem uma relação muito, muito complementar, né? A pesquisa científica ela é o fundamento de tudo. Todo conhecimento começa na pesquisa básica, na ciência básica, né? No que desenvolve o conhecimento. Esse conhecimento, eventualmente, pode se transformar numa aplicação tecnológica através de pesquisa de R&D, pesquisa em desenvolvimento, com uma inovação tecnológica que vai ser aplicada num determinado problema para solucionar ou para melhorar a eficiência de algum procedimento, processo ou produto. E a normalização, o que ela faz? Ela consolida essa tecnologia. Então, normalização e pesquisa científica, elas são complementares, estão nos lados assim opostos do conhecimento, enquanto uma gera, né, na pesquisa científica, a outra consolida, e depois você tem um feedback, um loop positivo, né, para se retroalimentar. Tá? Exemplinhos de norma, gente. Papel A4 é uma norma, tá bom? Por quê? Porque se não tivesse a norma, na verdade é A4, A3, A2, A1, A0, é uma dobradura, assim, que é uma norma ISO internacional, e que, se não existisse, não ia entrar na onde? Na boca da própria impressora, e os fabricantes de impressora não iam saber qual que seria o tamanho para que a impressora deveria ser feita. Isso traz interoperabilidade, que também acontece, por exemplo, com o pallet, que carrega cargas, para que ele possa entrar naquela forquilha da empilhadeira e entrar dentro com o pallet dentro do container, que, por sinal, é uma das normas ISO, o container mais importantes e mais antigas, e que revolucionou, de uma maneira simples, mas revolucionou o transporte de cargas no mundo inteiro, né?
E nós temos normas em tudo, PDF, o Wi-Fi que a gente tem, o pãozinho, temos norma até para pãozinho francês, gente. O pãozinho francês mais gostoso, em geral, é feito com a norma técnica numa padaria aí do seu bairro. Tá? Mas nós temos normas para tudo que vocês podem imaginar, brasileiras ou internacionais. Isso aqui é um raio-x da ABNT, nós temos cerca de 9.000 e tantas normas, e o mais importante são 277, 278 hoje, comitês técnicos. Tá? Em todos os assuntos, nós vamos de parafuso a turbina, nós temos biotecnologia, construção civil, nanotecnologia e automóveis, nós temos nesses 278, e está sempre crescendo o número de temas, né, e a quantidade de temas que estamos trabalhando. E eu vejo hoje que os biobancos eles exercem um papel muito importante no mundo e no Brasil, né, cuidando da questão hospitalar e de saúde, né, armazenando dados enfim, e material de sementes de germoplasma, DNA populacional, né, para estudos aí de saúde, biodiversidade, como o Alexandre falou, na parte de conservação, preservação e biodiversidade vegetal e animal, com o exemplo que ele trouxe, tecidos também, a parte de criação de tecidos, vírus, bactérias e outros vetores, e até órgãos e transplantes. Então, eu vejo que hoje o trabalho de vocês, ele é muito mais do que especificamente o que vocês estão fazendo individualmente, mas os biobancos hoje compõem o que eu enxergo como uma rede de resiliência global, que é muito importante para que o planeta consiga dar conta dos impactos que nós estamos causando e tendo que gerenciar. Então, é como que se vocês, os biobancos, fossem uma pólice de seguros para o planeta, tá? Do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista planetário também. Então, vocês estão de parabéns. Obviamente, existem também desafios para os biobancos, como questões legais, aspectos éticos, normas, né, para garantir a qualidade, normas e certificações, a parte também de tecnologia e infraestrutura, segurança, tem uma série, e inclusive a parte financeira. Desculpa, aqui está a tecnologia e infraestrutura, mas era financeira, os desafios financeiros que os biobancos têm. E boa parte desses desafios podem e são tratados através de normas técnicas também, da padronização. Tá? E só para falar, assim, o nosso negócio aqui não é normas, não é só a certificação, não é fazer um documento, mas é vender confiança, é produzir, disseminar confiança, build trust, construir essa confiança para o mercado. Tá? As normas trabalham de maneira complementar ao regulamento técnico, porque nós somos voluntários e os regulamentos são, sim, obrigatórios. Nós fazemos e dizemos como pode ser feito algo. Agora, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, não é a norma que vai dizer, é um regulamento, é uma lei. Tá? Só para deixar claro. Né? E nós fazemos parte desse sistema integrado da infraestrutura da qualidade com outros elementos que trazem essa confiança para a sociedade e para a economia de um país. O nosso processo, ele tem uns princípios importantes, que ele é aberto. Então, cada um de vocês pode vir participar na nossa comissão de estudos, que eu vou mostrar logo a seguir. O processo tem que ser sempre transparente, todas as informações estão sempre disponíveis, tem que tratar assuntos relevantes, tem que ser imparcial e tem que buscar sempre a solução pelo consenso. Tá? E isso garante que o propósito maior de nós trabalharmos pelo bem da sociedade, pelo bem do meio ambiente e pelo bem do planeta sejam atingidos de maneira mais efetiva. Tá? Bom, nós somos uma rede integrada de conhecimento. Lá na ABNT, nós temos cadastrados 50.000 especialistas em todas essas áreas de conhecimento. E ativos, cerca de uns 30.000, que hoje, por exemplo, estão participando das nossas mais de 1.200 comissões de estudo. Então,
nós temos um bocado de gente trabalhando, é descentralizada a maneira, e nós queremos que vocês venham também trabalhar junto com o Paulo e com a nossa comissão de estudos aqui, né? Nós fazemos parte de uma rede de organizações internacionais, que é a ISO, a IEC, a ITU é uma coisa de telecomunicação, tá? Que é mais governamental, mas a ISO e a IEC são os órgãos internacionais. A IEC trabalha toda a parte elétrica e eletrotécnica, de energia, e todos os outros temas são trabalhados pela ISO, que é a International Organization for Standardization, tá? Do que somos membros. E nós temos aqui, sim, a nossa comissão de estudos 276 de biotecnologia, que tem uma abordagem integrada. Nós produzimos as normas aqui sobre biotecnologia, inclusive biobancos, né, que existem, porém, nós temos relação, como o próprio Alexandre estava falando, é muito interdisciplinar, como o Paulo também ressaltou, a abordagem é transversal. Nós temos relação com outros temas que fazem parte de outros comitês, como o meio ambiente, gestão de saúde, análises clínicas, tecnologia, até tecnologia de informação, que existe uma convergência, né, gestão de resíduos, etc., saneamento, entre muitos outros. Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente. E nós também participamos da ISO, espelhando um comitê da ISO, que é o comitê também 276 lá. Nós temos hoje, nós estamos fazendo aniversário nesse mês de nesse mês de setembro, né? Estamos fazendo aqui 8 anos, e nós temos 162 membros cadastrados e participando na elaboração de normas, por isso que precisamos de vocês, mas também venham, porque é um trabalho muito interessante que se compartilha muito conhecimento, se aprende e se ensina muito. Temos 6 normas publicadas, 3 projetos em andamento, e nós espelhamos somos uma estrutura análoga à estrutura da ISO, que hoje já tem 36 normas publicadas. E nós trabalhamos, então, trazendo e atuando lá na ISO, levando ao nosso ponto de vista. Aqui são alguns exemplos de normas, os nossos exemplos das normas brasileiras, né, de biotecnologia, que estão publicadas. Tá? Com relação à ISO, esse comitê ele tem 40 países, o Brasil é um país com uma participação ativa, por isso que a gente chama de membro P, né? Não é um membro observador, mas é um membro realmente participante, temos uma participação realmente relevante lá, os temas aqui são divididos aqui em working groups, né? em subtemas, e esse é o trabalho. Nós fazemos parte também da IEC, que é o organismo eletrotécnico, e eu gostaria até de mostrar para vocês que lá, apesar do tema ser elétrico, eletrônico, digital, existe uma iniciativa, que é uma iniciativa muito inovadora, que diz respeito a um Joint Technical Committee de convergência biodigital. Então, esse é um trabalho muito inovador lá, muito interessante, e que convido vocês a conhecerem também. Nós podemos depois esclarecer em outra ocasião. É uma junção da ISO e da IEC para promover essa convergência biodigital, né, em temas aqui estabelecidos, aí, como tecnologias como se fossem gêmeos digitais humanos e questões aí de DNA, as questões de saúde, meio ambiente, etc. Tá? Então, é uma maneira de nós abordarmos esses desafios globais, principalmente os climáticos, que estão nos afligindo. Né? E essas são as forças motrizes das mudanças globais, né? Mudanças climáticas, transformação digital e energia e transição energética. Se nós analisarmos os verbos, é tudo mudança. Então, nós estamos num período de muita mudança para nosso aqui, e que vai nos demandar muita adaptabilidade e resiliência para manter a competitividade, inclusive, das nossas organizações. Para isso, nós temos planos, a normalização tem planos específicos aqui,
para cada um dos temas. Nós temos um plano de ação climática, um plano digital, um plano de transição energética, temos também um plano de ação ambiental, cuidando da biodiversidade e alguns outros temas, e um plano de sustentabilidade com temas mais de governança, ESG, igualdade de gênero, inclusão, etc. Tá? Nós temos... Eu preciso falar com vocês sobre mudanças climáticas, gente. As mudanças climáticas, assim, agora escapa um pouco do tema genético e do tema de biobanco, mas isso é tão relevante que eu preciso fazer um alerta. Isso começa lá na ISO com a London Declaration, que foi uma intenção da própria ISO de voltar a sua energia, o seu foco para esse tema. Porque se nós formos analisar esses últimos anos, nós tivemos muita emoção, péssimas emoções, por sinal, né? Eu estava em 1º de janeiro do ano passado, na Alemanha, não tinha neve lá. Foi o inverno mais quente de toda a história. Tá? Depois tivemos desastres naturais aqui em São Paulo, um incêndio no Canadá, e nós tivemos, no dia 4 de julho é o quê? Não é a independência americana? Não é mais, gente. 4 de julho a gente vai ter que comemorar algo muito ruim, por sinal, que foi o dia mais quente de toda a história do planeta, mas não apenas nas últimas décadas, nos últimos 125 mil anos. Sim, desde a era glacial, que começou há 100 mil anos atrás, mais de 100 mil anos atrás, até o início do nosso interglacial, que nós estamos vivendo de 10, 11 mil anos até agora, nunca teve um dia com uma média de temperatura tão ampla, tão grande. Tá? Infelizmente. E tudo isso, né, com outros desastres, culminando aqui no Brasil com a tragédia que nós vivemos, aliás, 4 tragédias simultâneas, ou 3, não é? Tivemos a inundação no Rio Grande do Sul terrível, ao mesmo tempo a seca sem precedentes na Amazônia e as queimadas sem fim aqui no Sudeste, no Centro-Oeste. Então, o que nós sabemos, nós talvez não saibamos onde e nem quando, mas os impactos eles estão se tornando cada vez mais intensos e isso é antrópico, isso realmente já está provado que é a função humana, muito por conta das emissões de carbono que nós temos e do uso de combustíveis fósseis, que infelizmente as projeções nos indicam que não vão diminuir muito. Nós precisamos fazer mais até 2050 se quisermos atingir a neutralidade. Por quê? Porque nós temos essa curva, como também tinha mostrado o Alexandre, das projeções de temperatura. Esse 1,5 graus era a nossa meta do Acordo de Paris, e esse 1,5 graus tem um porquê, tem uma razão. Né? Acima de 1,5 graus, nós disparamos outros processos naturais que depois se tornam, são tipping points, que depois você não volta, pontos de não retorno. Tá? E, infelizmente, no ano passado, nós já passamos, nós rompemos a barreira do 1,5 graus durante o ano inteiro. Então, foi um recorde horrível. Tá? Nós precisamos fazer muito mais, levar a sério, porque a gente está literalmente brincando com fogo, a humanidade. Nós temos normas para isso, estamos investindo bastante, e a atuação de vocês pode ajudar muito nessa rede de resiliência. Tá? E, para isso, eu só quero fazer um exercício, uma brincadeira com vocês. Porque a gente fala 1,5 graus, 1,5 graus é pouco, né? Eu ligo o ar-condicionado, esfria, não tem problema 1,5 graus, correto? Mas não é bem assim. Eu quero convidar vocês para voltar para 12 mil anos antes de Cristo, uns 15 mil anos atrás, no meio da Idade do Gelo. E eu quero convidar vocês para viajar para Paris. Vamos, então, para Paris, gente? Vamos? Vou dar um clique aqui e nós vamos chegar em Paris. Voilà! Paris era isso, gente, uma tundra enorme, tinha realmente mamutes, rinocerontes lanosos, tigres dentes de sabre, talvez tivesse uma torre Eiffel ali de pedra, de madeira no final, né? Uma brincadeirinha, mas era muito gelado, uma planície completamente gelada, aquele norte da Europa. Inclusive, podia-se ir a pé de Paris até Londres, porque não tinha Canal da Mancha. Né? O mar estava 120 metros abaixo do que é hoje. Se a gente fizer, agora, pegar um avião e atravessar o que tinha do Atlântico
ainda naquela época, para Nova York, vamos lá fazer compras na Quinta Avenida, é, vou lá, é isso que a gente tinha em Nova York. Não tinha Nova York, tinha uma geleira de 1,5 km a 2 km de altura em cima de toda aquela região até o meio oeste americano, né? E aí eu pergunto para vocês, gente, e quero ouvir, não sei se dá para ouvir aí, Paulo, mas eu queria perguntar quanto nos separa, qual que é a temperatura que nos separa de hoje para esse tempo glacial. Qual que era a média de temperatura? Quão menor era a média de temperatura mundial, né, no nosso planeta naquela época? Vamos lá, quem dá mais? Um leilão aí. Quero chutes, hein, gente? Pode chutar à vontade, não tem problema. Eu acho que as pessoas não podem falar, né, aqui, mas enfim, não consegue. Então, eu vou finalizar agora. Finalizar com esse slide aqui. Bom, gente, qualquer um diria 10, 20 graus Celsius de diferença, tá? Mas não. Na verdade, nós temos o que nos separa do mamute em Paris ou da geleira em Nova York é algo em torno de 3,5 graus a 4 graus, no máximo 5 graus. E nós estamos prevendo talvez chegar a 3 graus de diferença daqui a 60 anos, no final do século, né? Porque 1,5 graus já foi. É mais 1,5 graus, a gente chega em 3 graus. E é muito provável que a gente atinja isso, do jeito que as coisas estão indo. E a capacidade dos ecossistemas se adaptarem será muito difícil. Então, o papel de vocês para manter a resiliência global, para manter a, a, a resiliência dos ecossistemas e da própria humanidade será fundamental para que o planeta e a humanidade consigam ultrapassar esses desafios que a gente tem à frente. Então, meu convite é que vocês venham participar das nossas comissões de estudos ambientais e também de biotecnologia, principalmente a 276, aqui junto com o Paulo, e porque as normas elas pavimentam o caminho para trazer segurança para as atividades, inclusive as atividades de biobancos. O trabalho é nacional e internacional, então é uma fonte de aprendizado e de também compartilhamento de informações. E isso é tudo feito para que a gente tenha, atinja as metas do milênio e a gente tenha um planeta viável daqui a 60 anos, tá? Para os nossos filhos, netos e bisnetos. Então, eu queria deixar um abraço para todas e para todos vocês e o agradecimento. Obrigado, viu, Paulo? Muito obrigada, Nelson, por essa apresentação brilhante. E nós já temos aqui uma pergunta direcionada para você, da Nancy Perini. Qual é o impacto dessa normatização no lead time de um projeto, considerando o momento crítico que vivemos dos biobancos? Então, a utilização, o que é uma norma? Nancy, essa pergunta é sensacional. O que a norma é? A norma é o suco, assim, é o suprassumo da inteligência de algumas centenas de pessoas que pensaram e desenvolveram um procedimento padronizado. Então, utilizar a norma significa que você não precisa reinventar a roda, você está usufruindo de uma inteligência compartilhada de centenas de especialistas do mundo inteiro, não só daqui do Brasil. Então, isso gera uma eficiência maior, um time to market muito maior para qualquer tipo de projeto e uma segurança e um risco muito menor. E isso é que é muito importante. O risco diminui muito, o risco de erro. Né? E custos, obviamente, os custos do erro, custo do tempo perdido e custo de recursos perdidos. Então, o uso da norma auxilia tanto no lead time como na efetividade do projeto. Muito bacana, Nelson, obrigado. Eu acho que eu posso complementar um pouquinho e já aproveitando uma outra pergunta que a Larissa Scholot fez. Primeiro, é importante dizer, né, que as normas elas são feitas por consenso, e o consenso não significa a opinião da maioria, né? Significa que há a ausência de uma justificativa contrária tecnicamente válida, né? Então, quando o Nelson fala que a gente precisa da participação de todos, é isso.
quando a norma é publicada e tem um requisito, você não concorda com ele, não é assim, a gente tem a oportunidade é posta, né? E aí a gente pode ter a oportunidade de falar a nossa opinião, mas a nossa opinião não pode ser assim, eu acho que a definição de biobancos deve mudar. Na verdade, isso a gente não consegue chegar num consenso sobre isso. Você tem que propor uma sugestão tecnicamente válida e aquilo sim vai ser, aquela proposta vai ser discutida entre os especialistas. Então, a nossa busca de quanto mais gente a gente puder alcançar nessas comissões, e especificamente na que trata biobancos dentro da Comissão de Biotecnologia, é justamente conseguir chegar o mais próximo de um consenso, porque quando a gente faz o comitê espelho lá do ISO-TC, a gente chega lá no ISO-TC, a gente tem que defender as ideias, os comentários, as sugestões brasileiras. E aí a sugestão ela não pode ser até eu acho que deveria ser melhor. Eu acho que isso tem que mudar. Eu acho não, a gente tem que propor as sugestões, as propostas com tecnicidade, com validade, né, com referências, com evidências. Isso é muito importante. E aí tem a ver um pouco com essa questão, com essa pergunta da Larissa, né, que ela fala assim, e da Larissa e da Luciana Castro. Uma fala assim, olha, assim como temos os planos de ação emergenciais, não seria preciso discutir sobre um biobankruptcy e como isso pode impactar as conservações de amostras biológicas? Isso vem sendo discutido há décadas, e inclusive a gente tem na norma, a ABNT NBR ISO 20387, publicada em 2020, que ela vem da internalização da publicada em 2008, que ela tem capítulos e requisitos específicos para falar sobre sustentabilidade do biobanco, perenidade do acervo, planos de contingência, tudo isso. Mas aí a gente volta para o que a gente vai entrar daqui a pouquinho, né, Viviane? Nas nossas reflexões. Né? E aí tem a ver com essa pergunta, mas quando é o momento de eu implementar a norma? Como que eu vou fazer a norma? Adianta, será? E eu já vou puxar a reflexão, tá? Para a gente ver. Adianta eu implementar a norma num laboratório, onde talvez, dentro de uma instituição, onde talvez o laboratório de cima ou ao lado está prestes a pegar fogo? Adianta eu produzir relatórios de autoavaliação, de auditoria interna? Todas essas tragédias que a gente viu recentemente, tem um relatório de auditoria por trás. Mas o que a gente faz com isso? Né? A gente precisa aprofundar um pouquinho mais esse pensamento, né? E aí ela vem com a Luciana vem falando assim, como será feita a acreditação dos biobancos pela 20387 e quem será a acreditadora responsável? É o Inmetro, na verdade é a SEGECRE, dentro do Inmetro, que já tem resoluções da ILAC, e ele já está promovendo isso, já está em desenvolvimento, né? O Inmetro já está em fase de consulta pública, aliás, tem a consulta pública, eu não sei como a gente poderia citar isso, mas entrem lá no Google, lá, consulta pública para acreditação de biobancos, está em consulta pública não é consulta pública, desculpe, tá? Deixa eu corrigir. É uma demanda de serviços de acreditação. Então, você entra lá na SEGECRE, entra no site do Inmetro, na SEGECRE, tem lá demandas de serviços de acreditação. E você pode fazer a sua demanda. De novo, você vai fazer a sua demanda, vai ser feita análise de pertinência. O que eu posso dizer é que eles já estão na fase de fazer os pilotinhos das primeiras rodadas de acreditação. Né? Então, o Inmetro está fazendo melhor, assim como a nossa comissão, né, Nelson? A gente vem fazendo o melhor que a gente pode na condição que a gente tem. Então, a gente gostaria de ter um monte deles e tudo mais. E aí, Nelson, eu gostaria só de direcionar esse comentário, essas perguntas que eu já respondi, para dizer sobre que a gente, além disso tudo, a gente não está perdido, né? A gente tem um direcionamento, uma orientação da BNT, mas a gente desenvolveu a nossa estratégia de normalização em biotecnologia, que foi um documento produzido dentro da época da pandemia e que nos direciona muito bacana, e a gente vem trazendo resultados interessantes, de novo, fazendo o que a gente pode nas condições que a gente tem. Mas a gente não é assim, não é atirando para todo lado para ver o que derruba, não é mesmo, Nelson? Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Então, sim, isso foi um trabalho que você liderou e implementou aí na CE 276. Foi 2020 para 2021. Eu lembro que nós discutimos, você fez a apresentação e apresentamos, inclusive, para os outros comitês. E a estratégia de vocês, ela é importante porque ela realmente dá direcionamento para a ação. A normalização, e é isso que a gente tem procurado aqui com os planos também, esses planos mais guarda-chuva sobre grandes campos que eu apresentei, que a gente não fique sendo apenas reativo, mas que a gente possa dar um direcionamento para todas as iniciativas de normalização, agrupando e buscando um resultado mais efetivo. Né? Por exemplo, quando a gente fala num plano de ação climática, eu não estou falando só, por exemplo, de normas que vão falar do clima, mas se eu vou fazer uma norma sobre aço, essa norma pode ter uma contribuição climática também. Se eu vou fazer uma norma sobre construção civil, a eficiência energética
pode trazer uma contribuição também. Do ponto de vista da biotecnologia, foi exatamente isso que foi feito, um plano estratégico que dava direcionamento e uma ligação com o trabalho internacional que está sendo feito lá na ISO. Então, alinhando as nossas demandas com as melhores práticas internacionais. E eu trouxe só esse novo dado, viu, dessa questão da convergência biodigital, que eu acho que é algo que depois para a gente conversar depois, viu, Paulo? Para ver como que a gente pode interagir lá com a IEC. Talvez seja interessante isso. Obrigado, Nelson. E aí, Viviane, vamos então chamar nosso fechamento da manhã? Será que a gente está com os palestrantes aí? Vamos, a gente quer pedir para os técnicos responsáveis de plantão para colocar aí os palestrantes que tiveram com a gente hoje pela manhã. Nós sabemos que a Renata, infelizmente, não vai poder participar, ela teve um imprevisto, avisou a gente, pediu desculpas, mas quem pôde continuar com a gente está aqui agora, para a gente poder fazer essa reflexão sobre todo esse conteúdo que foi riquíssimo essa manhã, e a gente poder seguir para o almoço. Isso. Então, pessoal, vamos fazer... Eu tenho algumas perguntas direcionadas aqui que vieram especificamente para esses palestrantes e que não deu tempo para responder ali imediatamente após. A gente pode começar com isso e daí depois eu tenho alguns pontos de reflexão onde a gente precisa realmente conversar e abordar nessa sessão estratégica. Eu queria ouvir a visão de cada um de vocês e depois, na sequência, acompanhar os comentários. E agora é a hora, tá, gente? Vocês aí colocarem nos comentários suas inserções, suas impressões sobre tudo, para a gente conversar aqui, tá? Então, a Renata teve um problema pessoal, ela pediu 1000 desculpas, mas ela talvez volte à tarde, vamos ver se ela consiga e daí participar mais à frente, né? A Yamin voltou, ela aí, tudo bem, Yamin? Então, Yamin, eu tenho algumas perguntas específicas para você que a gente não conseguiu responder logo após a sua palestra. Eu gostaria que rapidamente, se você pudesse responder algumas delas, tá? Eles estão falando aqui de uma maneira geral sobre se o Cipriano Carneiro fala no conceito sobre biobanco, há um destaque sobre informações relacionadas, trabalho com desenvolvimento de sistemas para biobancos. Há na lei alguma diretriz mais técnica sobre a construção, provavelmente, de sistemas? Né? E daí já adiantando, né, tem uma que da Audrey falou, software de registros nacionais, a gente comentou essa, na verdade, quando a gente estava falando com você ali ao segundo, mas enfim, você quer responder a pergunta do Cipriano bem brevemente, se você quer, ou e os outros, e aí é esse momento também, tá, gente? Os outros palestrantes quiserem contribuir, ajudarem a mim na resposta, e eu mesmo posso fazer algumas inserções nesse caso. E a mim, no conceito sobre biobancos, há um destaque sobre informações relacionadas. Trabalho com desenvolvimento de sistemas para biobancos e há na lei alguma diretriz mais técnica sobre a construção de sistemas? Olha, eu desconheço alguma lei sobre isso. Talvez alguém que possa me ajudar. Tá. Uma coisa que é importante, Cipriano, a gente tem algumas coisas na legislação relacionada à informação, mas a gente tem instrumentos muito robustos e fortes que você pode se pautar, que são algumas diretrizes, orientações de boas práticas. Inclusive, a própria ISO, ela tem dentro do Comitê de Biotecnologia um WG, um grupo de trabalho que fala só sobre integração de dados, informação, processamento de dados e tudo mais. E ali ele estabelece protocolos, ele estabelece diversas coisas que são interessantes, tá? Talvez à tarde, com a palestra sobre informação, você possa ter algum aprofundamento no assunto. Mas a ABNT, ela já internalizou algumas normas em outros comitês sobre informação, sobre protocolos e tudo mais, e especificamente para biobancos, acompanhe lá o WG5 do ISO TC 276, que ele tem uma série de normas publicadas que a gente está internalizando na medida que a gente consegue, isso envolve tradução, consulta pública e tudo mais, mas já tem normas falando sobre isso, tá? Então, se você está desenvolvendo sistemas para biobancos, ali fala sobre a questão da abertura dos dados, com os protocolos, fala sobre a linguagem. A gente tem uma norma específica, por exemplo, para publicação de dados em micro-organismos. A gente tem normas mais transversais. Então, dá uma olhadinha ali, porque você tem bastante diretriz, você tem ISOs, né, normas técnicas, você tem coisas a respeito. Mas a legislação especificamente, eu acho que ela ainda se atém à questão
não da construção do sistema, tá? Mas aí quando você vai construir o sistema, pensa num sistema de compliance, né? Não só a atender essas boas práticas, mas também a nossa legislação. E aí a gente tem desde a LGPD até a Lei 13123, que vai de acesso acesso à repartição de benefícios, onde fala de DSI lá, tá? Então é isso, já. Alguém quer complementar alguma coisa sobre as perguntas dos colegas aqui? Paulo, eu tenho aqui, eu acabei abrindo aqui rapidinho o site da ISO, e realmente, assim, nós temos várias normas de data interoperability, né, interoperabilidade de dados em biotecnologia, modelos preditivos de informação, então, existe bastante, já existem essas normas sobre interoperabilidade e formatação de dados também para biobancos. Então, talvez isso seja algo para o nosso colega pesquisar aqui. Se eu E puder acho que as normas complementar. elas trazem. Desculpe. Por favor. Desculpe, se eu puder complementar também, o que a gente conhece, que a gente tem usado aqui para normalização de dados, né, para subir para a base de dados, seria o Darwin Core Standard. Então, acho que talvez ajude aí nessa questão de normalização de dados da biodiversidade, né? Mas, de fato, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para responder sobre a questão de legislação e das regras da BNT. Então... Não, tá ótimo. De qualquer forma, Cipriano Carneiro, à tarde a gente vai ter, logo nesse primeiro bloco, à tarde a gente vai ter um pessoal ultra especializado em informação e gestão desses dados e construção de softwares, enfim, você pode aprofundar com eles as suas perguntas, tá? E a mim, eu acho que do que a gente não tinha feito ali, se eu não estiver errado, do que a gente não tinha já direcionado para você, a gente já abordou, tem uma só, que eu acho que ela pode ser transversal a todos os palestrantes aqui, né? Eu gostaria, por favor, de ouvir a opinião de cada um de vocês, Nelson, Mariângela, Yamin e Alexandre. Ele fala assim, ao Silvio Vale, fala, qual o valor investido pelo governo e pela iniciativa privada nessa área de biobancos? Posso começar? Por favor, Mariângela. Não, então, conforme eu falei, no nosso exemplo, por exemplo, foram assim, projetos esporádicos, todo ano a gente submete a tudo que aparece, né? Mas é tipo, a cada 10 que você submete, um é concedido, né? Então, realmente é um absurdo, não é uma política de soberania nacional. Agora, veja assim, e hoje o que mantém a nossa coleção é a prestação de serviços. Então, pensa assim, como, por exemplo, foi dada essa palestra excelente de como a gente está com os problemas climáticos, né? Nós temos aqui uma série de bactérias que a gente já viu que pode ajudar na agricultura, via folha, via raiz, a ter plantas mais resilientes a isso, de tão ruim que está vindo para nós, né? Então, não mantendo esses biobancos, você vai estar impedindo um futuro, soluções que a gente pode ter. E, ao mesmo tempo, a gente tem que investir em qualidade, a gente tem que... as normas da BNT são muito, muito importantes, porque já imaginaram se a nossa coleção da Embrapa Agrobiologia, que fornece as estirpes para a soja, imaginou para esses 25 bilhões, se de repente eu forneço uma estirpe errada ou uma estirpe que não está eficiente, nós testamos aqui cada lote para eficiência também. Então, eles têm um valor incrível e devem ser considerados como uma política nacional. Nós também já sugerimos, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação teria que ter uma verba X anual, independente de projetos competitivos. Biobanco não é projeto competitivo, é questão de soberania nacional. Mariângela, a gente tem discutido muito, né, essa questão de uma plataforma, e aí como ponto de reflexão eu já trago aí também um outro ponto, como é que a gente pode
A gente já teve algumas oportunidades, experiências de tentar trabalhar uma plataforma, né, onde a gente pudesse juntar tudo e trabalhar esses biobancos dessa forma, né, não competitiva, mas em competitividade, né, eles competem invariavelmente, mas em colaboração, né, uma plataforma colaborativa e tudo mais, e realmente tem que ter, eu acho que essa interação, ele falou quanto que a indústria está investindo e o Estado está investindo, eu acho que é uma solução que a gente precisa buscar dos dois lados, sabe? Então não é só, tem coisas que são dever do Estado, tem coisas que são possíveis de ser buscada lá fora, a gente pode conversar um pouco mais nos momentos de reflexão aqui, que eu já anotei todos, mas é muito importante essa discussão, é essencial essa discussão, e dentro de um problema complexo como esse, super diverso, como é que a gente pode abordar isso, né? Então talvez algumas soluções transversais, depois trabalha os recortes. Agora, o que eu tendo a dizer a gente tem, eventualmente, acabou de sair 2 editais da FINEP, especificamente, né? Se a gente for pensar na temática biobancos e todo o seu conceito contemporâneo de transversalidade, acabaram de sair 2 editais super importantes, pensando em preservação de acervo, né? Pensando nisso. Fora isso, você tem as instituições fazendo seu trabalhinho. A Maria já acabou de falar, a Embrapa está fazendo o trabalho dela, né? Institucionalizando a coleção e tentando garantir recursos para a perenidade desses acervos. Fiocruz tem um projeto maravilhoso, Preservo, que é super bacana, pensando nessas questões. Então, eu acho que a gente precisa buscar as alternativas localmente e em rede para que a gente possa realmente conversar sobre o assunto e achar soluções assertivas, sem ter que, sabe, o que eu levo com isso, coisas sobrepostas. Eu acho que a gente precisa realmente, num momento de diálogo, de convergência de ideias, para chegar em soluções objetivas, eficazes e perenes. Esse é o fato. E esse é o grande objetivo com esse primeiro passo aqui, da gente se juntar e começar a conversar isso aqui. Tá? Vocês querem falar mais alguma coisa? A minha, Alexandre, Nelson, sobre esse assunto específico? Querem dar uma contribuição de vocês? Eu queria falar rapidamente, eu concordo muito com a Mariângela quando ela fala que isso tem que ser centralizado, né? Eu tenho um exemplo, acho que ano passado saiu um edital do CNPq, né, para esse tipo de coleções, mas um bom exemplo era a base de dados da Nube, né, que era da professora Vanderlan. Então você tem aí uma base de dados que estava sendo mantida com dinheiro de projeto, mas quando você tem uma descontinuação, talvez de um grupo de pesquisa, você também perde essa base, né? Então hoje o CAS tem procurado se inserir aqui no Brasil, né, com esse banco de moléculas da biodiversidade brasileira, buscando também o MCTI, mas eu concordo com a Mariângela de que isso, apesar de poder ser uma iniciativa institucional como a Embrapa e da Fiocruz, tem que ser organizada, né? Porque ela tem que ser centralizada para não ficar tão pulverizada e não se perder, porque esses recursos acabam e manter essas bases de dados também custa, né? Então, acredito que talvez esse seja o caminho, né? Tem que ser realmente um plano do governo de manter essas coleções e de ter recursos para isso. A gente tinha a nossa Política Nacional de Desenvolvimento da Biotecnologia, né, Decreto 6041, a gente não precisa entrar a fundo, comentar sobre o que aconteceu, mas a ideia era essa, né, a gente ter uma plataforma, e aí talvez seja essa grande, uma das possíveis soluções, a gente tem uma plataforma que suporte tudo isso, uma organização realmente centralizada, mas impossível de funcionar com a centralização única. Então, ela é centralizada, mas talvez ela tenha que ser, sei lá, interministerial ou inter alguma coisa, porque a gente precisa buscar alcançar essa transversalidade, né? É impossível a gente ter algo absolutamente central que não depois se ramifique para poder contemplar cada segmento, né? Cada área ou cada recorte do que a gente está falando, né? Então, eu acredito muito, sim. Concordo com você, com a Mariângela, acredito muito, sim, que a gente tem que ter alguma coisa, né? Uma caixinha ali, alguma coisa ali, que dali se ramifique à vontade, mas tem que ter uma centralização e transversalização, porque vai evitar justamente esse monte de iniciativas, como, por exemplo, a gente tem as soluções para tudo isso que você disse de dados, né, de publicação em bases, a gente tem essas ferramentas aqui desenvolvidas, só que os grupos estão trabalhando isoladamente, dispersos, como você mesmo disse, e a gente não sabe, né? Então a gente tem os próprios NCTs, a gente tem lá o INCT Leveduras, a gente tem MPC Agro, trabalhando com coisas super bacanas, super interessantes, mas será que o pessoal sabe disso? Né? E daí eu vejo perguntas aqui, como é que eu faço para depositar meu material biológico num biobanco?
sabe? Perguntas como que eu faço para publicar os meus dados num catálogo? Assim, poxa, a gente também tem um trabalho muito grande a ser feito, que é de base, sabe, de formação, de construção disso, para a gente poder realmente chegar numa disparidade menor. É claro que quando a gente fala dessa plataforma, a gente está falando de algo que já está construído, mas diminuir essa distância entre o menos qualificado e o mais qualificado é importante para que a gente possa ter assertividade na nossa própria iniciativa de construir essa plataforma que centralizada, que seja que aborde tudo, sabe? É muito complexo, é paradoxal às vezes, mas se a gente não conversar sobre isso, a gente vai ficar mais 20 anos patinando sem chegar em lugar nenhum, tá? Nelson, Alexandre, vocês querem comentar alguma coisa especificamente sobre isso? Não? Sim. Por favor. Veja, eles não são... Desculpa te interromper, só um minutinho, Alexandre, se você puder começar de novo, que para nós interromper um pouquinho a sua fala, se você puder começar de novo. Tá, estão me escutando agora? Agora sim, obrigado. Perfeito. Eu acho que a gente tem que vender, digamos assim, entre aspas, os biobancos como facilities, né? Cada biobanco faz parte de uma sub-facility de uma facility maior, que são os biobancos do Brasil. Então, o biobanco, eu assim, concordo plenamente, ele não deve, o mecanismo de financiamento de biobancos não deve ser pensado como o de auxílios à pesquisa, né? Então, ou de bolsas, né, para a gente manter o pessoal trabalhando. Então, eu vejo muito ele tendo uma função de infraestrutura básica para alavancar, inclusive a inovação, não só a pesquisa, mas a inovação no Brasil, né? E o que falta, no meu entender, é um fundo. Eu nem acho que, de novo, conectando com o que a Maria colocou, realmente não é estratégico a gente ter os fundos brigando, né, competindo, aliás, os biobancos competindo com projeto de pesquisa, ou então tem uma pergunta por trás e essa pergunta que vai financiar o meu biobanco, né? A gente tem que pensar realmente nisso, como a gente tem algumas facilities, né? Queria até usar um exemplo análogo, se não me engano, né, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que tem equipamentos ali né, básicos, talvez infraestruturas como o LNCC, que tem né, um mega cluster, né, o Santos Dumont, algo nessa linha. E realmente, eu acho que essa questão, vejo o nosso sistema de ciência e tecnologia muito focado em auxílio, muito focado em bolsas, mas um pouco distante de questões mais estratégicas de infraestrutura que vão alavancar não só pesquisa científica, mas inovação. E aí a gente pode discutir como financiar isso, mas eu acho essencial que nesse mecanismo de financiamento, né, a gente também contemple a iniciativa privada, né, a gente contemple várias formas, vários mecanismos de financiamento para que a gente possa alcançar, porque a gente está falando de muito recurso, né? Não necessariamente acho que muito recurso quando a gente fala de biobancos assim, mas sem dúvida alguma talvez acho que o insumo mais caro para você manter biobancos são profissionais qualificados, né? Mas não menos importante são soluções como, por exemplo, eu preciso de no Museu Guild, onde eu trabalhei ao longo de 16 anos, a gente brigou durante muito tempo por uma estação de produção de nitrogênio líquido, essencial para manter um biobanco. Então são coisas assim, né, que acho que a gente tem que pensar bem e parar de enxergar os biobancos como acessórios, como um puxadinho de um grupo de pesquisa, um puxadinho de uma instituição, e pensar em realmente isso faz parte, isso tem que fazer parte de uma facility básica para alavancar a biotecnologia, pesquisa em biodiversidade, né, e por aí vai. A gente viu muito isso, essa transversalidade de temas hoje cedo, né? Era isso, pessoal, que eu tinha para contribuir. Não, foi excelente, Alexandre. Assim, eu tenho uma convergência muito grande
de ideias com o que você acabou de dizer, né? Eu acho que as alternativas estão aí, estão postas. Eu acho que a inserção da iniciativa privada nesse contexto é muito grande. A gente tem um dever do Estado também de ter que subsidiar isso. E, assim, algo que seja realmente perene, sabe? É um programa de Estado, não um programa de governo. Um programa que realmente seja robusto o suficiente e muito bem, com um lastro muito forte para que ele possa passar por todas as inconstâncias e incertezas da história dos governos, e sim um projeto de Estado, não um projeto realmente de Estado, né? E daí sim, com essas alternativas de inserção da indústria, de inserção da iniciativa privada, né? Claro, com regras muito bem claras, com oportunidades equitativas para todos, né? Então eu acho que isso é fundamental para a gente chegar ou perto, ou na direção de uma solução ou de uma abordagem que a gente possa tentar juntar tudo isso. Nelson, você quer falar alguma coisa antes de eu puxar o próximo ponto de reflexão? Sim, sim, você tirou da minha boca quando você falou que isso tem que ser uma política de Estado, não uma política de governo, primeiro, né? Eu acho que a sociedade como um todo, e o Estado em particular, tem que entender o valor do trabalho dos biobancos como depositários e gestores de ativos que geram valor para o país, né? Então, eu acho que falta esse entendimento, né? Isso aqui não é um puxadinho, não, como você falou, mas nós precisamos unificar. Eu vejo aqui, um pouco leigo e distante, que seria importante, né, numa plataforma de gestão e como uma agência futura, o importante é que se compartilhe a informação, que exista uma rede interoperável de informação entre todos os biobancos, para que a sociedade tenha o acesso a todas as informações e os biobancos também tenham acesso cruzado às informações do que todo mundo está fazendo, para que não haja duplicação, para que não haja perda de esforços. E uma ponte para a iniciativa privada seria considerar e acoplar melhor a estrutura de biobancos no que a gente chama de infraestrutura da qualidade, que são os elementos de metrologia, acreditação, normalização, etc., mas trazer os biobancos para dentro desse sistema, junto com o Inmetro, a ABNT e as certificadoras, etc., para que essa informação ela possa ser mais utilizada também como um elemento de geração de confiança e de qualidade para as iniciativas da sociedade, principalmente as iniciativas privadas aí de empresas, enfim. Eu acho que a inserção na infraestrutura da qualidade é algo para a gente pensar como fazer isso de maneira efetiva para que isso seja melhor visto e utilizado junto com outros recursos que a gente já tem. É isso, assim, Nelson. E assim, escutando você dizer isso, me lembra, de novo, eu vou chamar o Decreto 6041, quem tiver curiosidade de lê-lo, lá está falando sobre uma das diretrizes desenvolver o sistema de avaliação da conformidade do material biológico dentro de uma plataforma que possa funcionar em rede, que essa rede seja interoperacionalizável, está tudo lá no decreto, né? Mas a gente tem duas coisas que a gente tem mania é uma característica nossa mesmo, de todas as áreas do conhecimento do ser humano. A gente tem mania de tender a planejar coisas sem pensar na perenidade disso, mas sim no imediatismo de conquistá-las. E a gente tem uma dificuldade tremenda de aprender com o passado e olhar o que já está feito e o que já foi feito. Quer realmente fazer de novo algo que já foi feito, quer abordar problemáticas que já foram discutidas lá atrás e algumas iniciativas de tentativa de erro e acerto já foram feitas e a gente tem que aprender com isso. Então, a gente não olha para trás e quando a gente vai projetar, a gente é míope. Então, assim, esse é um dos pontos que tem me angustiado muito recentemente, né, com essa temática específica. Então, eu acho que essa aproximação, sabe, eu lembro que em 2000 ou 2001 foi publicado um livro que falava sobre o sistema de avaliação da conformidade do material biológico, que falava exatamente o que o Nelson está falando agora. Tudo isso, né, com palavras muito parecidas, inclusive. Então, assim, a gente precisa reler tudo, olhar, observar o que a gente já fez lá atrás, tentar trazer esse contexto novo, adaptando a nova realidade, as novas incidências de variáveis, né, ou
influências dessas variáveis e projetando algo que não seja tão míope, né? Então, eu acho que isso é uma coisa. E daí, Nelson, tem uma pergunta aqui para você especificamente, que ela fala o seguinte, que ela fala assim, do Diego Pinheiro Aguiar. Ela fala, então, quanto custa para criar um biobanco e qual o valor da sua manutenção? Então, assim, eu vou jogar a pergunta para você, Nelson, e aí eu já gostaria de, na sequência, trazer esse outro ponto de reflexão para a gente conversar um pouquinho. Nelson, você tem ideia de quanto custa um biobanco e quanto custa a sua manutenção? Olha, eu não tenho, eu sou diretor de normalização da ABNT, mas eu imagino que custe muito, porque os equipamentos e as pessoas, você tem um custo, que na verdade é um investimento, né? Eu nem falaria de custo, falaria só de investimento, porque você tem um investimento alto, você tem um capex alto em equipamentos, né? São equipamentos importados e de altíssima precisão e criticidade, e você tem um opex alto com pessoas, né, com recursos humanos também altamente capacitados, que para mim é o recurso mais importante. Então, mais de um jeito ou de outro, nós estamos também lidando com assets, ou seja, com ativos de muito valor e que podem gerar valor para a sociedade, ainda mais em tempos de extrema transição muito rápida, em tempos em que nós temos ameaças muito grandes de biossegurança, de mudanças climáticas, enfim, e de quebras de problemas de produção de alimentos, que é uma característica do Brasil, né? Que são problemas, desafios, mas podem ser oportunidades enormes se nós soubermos utilizar esses ativos. Agora, quanto custa? Realmente eu não saberia dizer, mas você pode me dizer aí, Paulo. Nelson, foi maldade minha, desculpa, cara, porque te jogar nessa fogueira. Cara, Diego, assim, isso é uma pergunta, assim, que, assim, muito difícil de responder, né? Se você for pelo método tradicional, convencional, vou fazer um plano de negócios, algo que já foi explorado por algumas instituições nossas para saber, você tem que precificar o seu serviço ou o que você faz, você pode por esse lado e ainda vai ser muito desafiador e eu te garanto que a incerteza vai ser muito alta. Mas o Nelson comentou sobre os ativos e que isso pode ser uma receita que pode ajudar. Mas a gente de novo está pensando naquele biobanco que eu vou criar um agora, seja lá com investimento, não sei da onde veio, um mundo hipotético ideal, eu arrumei aqui um investimento bilionário para montar um biobanco, eu tenho essa oportunidade. Muito plausível você ir pelo lado tradicional, convencional de um plano de negócio para saber quanto você vai gostar agora. Mas a gente tem um problema. A gente tem um problema muito maior, que não é o ativo que a gente tem, mas é o passivo. Essas coleções que compõem o biobanco, elas foram montadas informalmente durante centenas de anos e mundialmente. E agora a gente tem em mãos algo que a gente precisa, de alguma maneira, se organizar, qualificar. Então, eu não estou perguntando quanto custa um biobanco, nem quanto custa a sua manutenção. Eu estou preocupado é quanto a gente vai perder de não fazer esse investimento. E é uma perda irreparável. A gente não vai recuperar essa perda se a gente não tomar alguma iniciativa que seja para já trabalhar o que a gente tem. Eu não sei se a melhor ideia seria montar um biobanco novo. Acho que a melhor ideia seria a gente... mas eu não sei, por isso que a gente está aqui refletindo e discutindo. Talvez seja o que a gente faz com o que a gente já tem. E esse nosso passivo, como a gente arruma as questões sociais, econômicas, políticas, culturais, de capacitação, tudo que envolve a temática biobanco. Para depois a gente perguntar quanto custa. Porque daí eu já saí do preço, do valor. Eu já cheguei num lugar assim muito maior que isso. Então é o quanto a gente perde não investindo e não tentando perenizar os nossos acervos, recompor, repatriar e reorganizar as nossas iniciativas para que daí sim aquilo possa sair do passivo e no ativo e daí sim, quem sabe, a gente ter oportunidades de investimento grande em cima disso, né? Então, quando a gente pensa numa iniciativa privada que pode falar, não, mas eu tenho um recurso para montar um biobanco agora, seria ótimo, seria maravilhoso, mas ainda me dá aquele gostinho de falar assim, se eu tivesse uma plataforma organizada em rede, que esse biobanco novo pudesse dar ajuda para os outros, sabe, virem junto, ou então, mais ainda, quem sabe esse investimento, usar esses biobancos que já existem, né, para que a gente possa cooperativamente, de uma maneira colaborativa, chegar no nosso objetivo final sem eu ter que começar de zero a construção de mais um biobanco, né? Então, todas essas perguntas passam pela minha cabeça, Diego, e a única que eu não saberia responder jamais é quanto custa. Custa muito, mas custa mais ainda eu não investir
né, tentando trabalhar o que a gente já tem, né, deixando de investir, seja lá quanto for. É o quanto a gente vai perder, não quanto a gente tem que investir, quanto a gente vai precisar para manutenção. É mais ou menos isso, gente. Eu não sei, Alexandre, Yamin, Mariângela, Nelson, vocês querem agora, Sim, nesses minutinhos de despedida, complementarem o que eu disse ou colocarem as suas colocações para a gente já seguir para o encerramento? Deixa eu tá só. me ouvindo, Paulo? Ou sim, perfeitamente, Mariângela. Não, então só para complementar aí na manutenção, eu gostaria de dar um exemplo, tá? Um exemplo que a gente passou. Depende de que biobanco você vai querer. E nós tivemos uma experiência bastante que dá uma ideia de tudo da importância disso. Só falando de manutenção. Na pandemia, com o extremo corte de recursos que nós tivemos, nós aqui de micro-organismo, principalmente que a gente presta serviço, a gente conseguiu. Por quê? Porque é guardado em ultrafreezer, liofilizado. Mas a Embrapa perdeu muito do seu banco rapidamente. É essa ideia que eu quero dar. Quanto você pode perder rapidamente? Porque existem coisas que você, por exemplo, plantas que você tem que multiplicar no campo. Entendeu? Não é um herbário morto, você tem que ir lá, você tem que multiplicar todo ano. Existem sementes que em 4, 5 anos você perde a viabilidade, você tem que multiplicar. A gente perdeu animais, a gente perdeu plantas. Então, coisas valiosíssimas que nós tínhamos há anos, até chegar a um ponto de falar assim, quais são as espécies que a gente vai dar prioridade para manter. Não, imagina, toda espécie é prioritária, entendeu? Então, manutenção, eu acho que cada biobanco tem obrigação de saber qual é o custo da sua manutenção, porque é um valor que tem que estar na ponta para a gente cobrar a toda hora, porque se perde muito fácil. Nossa, Mariângela, perfeito. Muito obrigado de ter me complementado dessa maneira, que é algo que realmente era necessário dizer na pergunta dele, que ele coloca a manutenção. Isso não para quem vai fazer um biobanco e pensar na sua manutenção, mas quem já tem o biobanco, eu acho que isso faz parte daquele meu discurso sobre esse passivo que a gente tem, é quanto custa a sua manutenção. Isso é fenomenal. Conhecer o quanto custa o meu biobanco, falar, mas eu preciso de dinheiro da minha instituição, ou seja lá de quem for, mas você precisa de quanto? Você não sabe. Né? Muitas vezes você não sabe. Você precisa para quê? Você também não sabe. Você tem umas ideias e tal. E aí entra toda uma outra coisa que a gente pode também refletir depois à tarde, que é como a gente se planeja mal para isso. Né? Comprar equipamentos todo mundo quer comprar, mas esquece que tem que entrar no laboratório sem quebrar uma parede, ligar na luz sem botar fogo no prédio, comprar insumos para os próximos X anos, né, com recursos próprios, fazer calibração e tudo mais, mas enfim, isso é uma outra discussão. Então é uma coisa extremamente complexa, sabe, da gente chegar na precificação, quanto custa para montar um biobanco e quanto custa a sua manutenção. Acho que o grande dever de casa é esse, você deve conhecer muito bem o seu, né, e planejar isso de uma maneira avaliando riscos, oportunidades e também questões de contingência, como a Mariângela disse, a pandemia foi algo assim que me impactou demais. Eu trabalhei 3 grupos muito intensos em relação ao que os biobancos vão fazer agora, que eram comunidades de prática, né? O que o biobanco vai fazer agora? Então eu tenho lá células, embriões que se não for lá controlar lá a manutenção do nitrogênio líquido, vai perder. Eu tenho espermatozoide, eu tenho células, eu tenho coisas que estão sendo já foram estocadas para a possível produção de um material que vai ser usado, né, para a pesquisa, que provavelmente a gente vai chegar numa solução muito importante de um problema que está afetando a sociedade, e a gente vai perder esse material. Então, assim, essas contingências, a gente é um passado muito recente e nem se preocupava com elas, né? O que acontece se eu não tiver mais perenidade do meu acervo ou a sustentabilidade do meu acervo? O que eu faço com esse acervo? E se não for isso, se for um desastre mesmo, um incêndio, um alagamento, uma pandemia, o que eu faço? Qual é o meu plano de contingência? Então, tudo isso vai ter que entrar nesse custo de manutenção também, né, Mariângela? Não é assim? A gente precisa pensar em tudo isso e nem sempre a gente consegue pensar em tudo. Mas, gente, eu vou caminhando para o encerramento, eu agradeço demais, e aí eu peço para cada um de vocês darem as suas palavras finais, muito breves, para a gente poder encerrar esse bloco da manhã, que era um bloco estratégico. Eu queria trazer informações sobre os biobancos nos diferentes cenários, promovendo suporte, pensando numa plataforma que alicerce tudo isso. Eu acho que, de alguma maneira, a gente conseguiu abordar isso transversalmente, foi muito bacana, agradeço demais a vocês, já antecipadamente. E aí, se cada um de vocês puder dar uma palavrinha, só encerrando esse bloco para a gente seguir para o nosso almoço, eu agradeço muito.
Vamos começar de cima para baixo, da esquerda para a direita. Yamin. Tá. Bom, eu queria agradecer o convite, né? Dizer que foi muito interessante para mim, aprendi muito aqui com vocês. Dizer que eu compactuo muito com a sua ideia, Paulo, de que a gente não tem que reinventar a roda, né? Então, a minha ideia de vir aqui é realmente, eu acredito que a gente tem que reunir esforços, né? E utilizar esse passivo que você está falando, né, para explorar com as tecnologias que nós temos hoje, porque a gente já tem muitos biobancos e temos novas tecnologias, né, então de avaliação genômica, proteômica, metabolômica. Então, quanto mais dados a gente gerar de coisas que já existem e que já estão sendo mantidas também, é interessante. Eu acredito que unir esforços seja uma boa saída para isso, para a gente fomentar e manter ainda os bancos que já estão aí disponíveis, né? Então, é isso. Obrigada. Obrigado, Yamin. Alexandre, você quer fazer suas considerações finais aí, uma palavra rápida para nós? Eu acho que a gente está de novo, não sei aí, o pessoal ajuda a gente, eu acho que a gente perdeu o Alexandre aqui na sala, no estúdio. Tá. Mariângela, você pode então fazer suas contribuições finais, por gentileza? Sim. E queria agradecer também o convite, falar que eu sou uma super apaixonada de biobancos, que eu sei que é uma riqueza nacional, que deve ser protegida porque é de soberania nacional e que a gente tem que institucionalizar para eles terem uma perpetuação. A gente tem que investir em qualidade para ser reconhecido nacional e internacionalmente, da importância que nós temos qualidade e tudo isso, e que realmente eu espero que o país, que o gigante, né, desperte do berço esplêndido e a gente encontre formas desse gigante nos ajudar a manter esses biobancos tão importantes para o nosso país. Obrigado, Mariângela. Nelson, por favor, suas considerações finais e aí a gente já encerra, por gentileza. Muito convite, prazer ter estado aqui com vocês todos e todas. E, bom, o Brasil ele tem uma vantagem comparativa com relação à sua biodiversidade, seus recursos biológicos, e isso já é relevante para o planeta e vai ser cada vez mais. Então, nós temos que ter a consciência do valor que isso tem para exatamente desenvolver essas políticas e implementar essas plataformas que deem sustentação ao trabalho dos biobancos como realmente um ativo nacional e internacional, para que isso seja valorizado e para que a gente, inclusive, consiga recursos, olhando talvez para modelos internacionais, como que eles fazem em países lá na Europa, na Ásia, e tentar implementar esse modelo que você mesmo citou aí, com as propostas aí anteriores, que isso comece a funcionar aqui no Brasil, como falou, porque a gente desperte do berço esplêndido e utilize isso como uma ferramenta estratégica de inserção do Brasil no cenário global. E as normas estão aí para assegurar aqui no backstage, né, a qualidade, a segurança e a confiabilidade para esses processos. E estamos aqui para ajudá-los. Obrigado, Nelson. Então, gente, muito obrigado a todos vocês, tá? Eu vou agradecer novamente, fazer um convite para vocês ficarem, então assistam o resto do dia, interajam conosco, por favor, tá? A gente tem muito o que ainda extrair de vocês, além desses minutinhos que vocês deram das suas palestras e das suas contribuições, tá? Viviane, eu passo para você, então, vamos encaminhar para o encerramento, como é que a gente faz? Claro, quero agradecer a todos vocês palestrantes que contribuíram com tanto conhecimento nessa primeira edição do Biobank Brasil Summit. Vamos fazer uma pausa agora para o almoço, acredito que já está todo mundo com fome. Voltamos às 1h40, tá bem? Contamos com você.